Vamos iniciar a gravação de um teste do módulo 1. Iniciamos a gravação, então, de projeto de estruturas de concreto armado usando TQS e a norma ABNT NBR 6118. Esse módulo é de teoria. Nós iniciamos o módulo 1 fazendo uma introdução. Meu nome é Roberto Justo Carvalho e eu conto com a participação do professor Marcos Alberto Ferreira da Silva, que ajuda-nos a montar todo o material. Esse material ele está resumidamente colocado no livro Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado, de minha autoria e do professor Jasson Figueiredo Filho, que ele pode ser adquirido na Edufiscar São Carlos. A última reimpressão foi em 2017. Esse módulo, então, trata da introdução do projeto usando TQS e a norma 6118. Nós vamos tentar mostrar aqui orientações básicas para projetos de edificações de um ou múltiplos pavimentos em concreto armado. E a primeira consideração que é colocada é que todos os projetos devem ser feitos usando as normas da BNT, da norma brasileira, tá certo? No caso específico, nosso caso específico, que nós vamos começar com a BNT 6118, nós estamos falando de edificações com ações variáveis até 5 kN por metro quadrado, ou seja, são a maioria das edificações contempladas pelas condições usuais da NBR 6118. Caso contrário, é necessário considerar outras normas, tais como pontes, enfim, pré-fabricados, que se direcionam a essas estruturas que têm ações de maior intensidade. As normas que nós vamos usar, inicia-se a listagem delas com a 6118 de 2014, que é justamente os procedimentos para cálculo, né? Tem 238 páginas, ela está sendo revisada. A ideia da ABNT era fazer uma revisão a cada 5 anos, mas já estamos indo para 10 anos nessa de 6118. De qualquer maneira, os projetistas devem ficar atentos que no site da ABNT existe um catálogo que você coloca o número da norma e ele diz qual é a última versão, qual que está em vigor, quais aquelas que foram canceladas. É sempre bom, de quando em quando, verificar as datas dessas normas, se houve alguma retificação nas normas. Além dessa, tem a 8681/2003, que é de ações de seguranças, né? Essa daí é uma norma mais. As ações de segurança estão colocadas na 6118, porém essa daqui, a 8681, coloca de forma mais ampla para todo tipo de estrutura. Então, muitas vezes é conveniente consultá-la para evitar de cometermos algum engano. A 6120, que foi promulgada em 2019, trata das ações para o cálculo das estruturas de edificações, principalmente as ações variáveis. Temos que seguir pelo menos os valores indicados lá, e há também indicações de peso próprio de diversos elementos, estruturais ou não, nessa norma. Ela é de 61 páginas. A 6123 é uma norma
importante, porque, em princípio, todas as edificações têm que ser consideradas com ação de vento, e ela trata exatamente disso, forças devido ao vento em edificações. Ela é de 1988, é bastante antiga, está sendo revisada, deve sair logo uma nova versão dessa norma. Temos a 14.931, que para nós seria uma norma complementar. É uma norma de execução de estruturas de concreto, procedimentos, 53 páginas. Ela complementa os nossos conhecimentos de cálculo estrutural, indicando como devem ser feitas as estruturas de concreto armado. Então, é de interesse que os calculistas saibam quais são os critérios, quais são os limites em termos de execução das estruturas que estão sendo projetadas. A 15.200, né, vai ser estudada aqui num dos módulos, pelo menos em parte de um dos módulos, mostrando que em algumas situações é necessário verificar as ações das edificações em situação de o comportamento, né, das estruturas em situação de incêndio. Não são todas as estruturas e nós vamos alertar quando isso é necessário e também como você deve fazer no programa para fazer essa consideração. A 6122 é relativamente recente, ela foi promulgada esse ano, já com a errata, né? Já levando em conta a errata que tinha sido publicada originalmente, posteriormente à publicação dela, a primeira publicação, projeto e execução de fundações, que obviamente nós precisamos usar para fazer, ou pelo menos entender como serão as fundações da nossa estrutura. Bom, essas foram as principais normas. Vamos agora falar um pouco do programa TQS. É um conjunto, é um sistema de programas que um engenheiro pode usar, engenheiro de estruturas, para fazer um projeto, seja de concreto armado, de protendido, né, e fundações. Ele tem outros módulos de alvenaria estrutural, tem o módulo de geotecnia de fundações que podem ser, obviamente, usados, mas são específicos, não vai ser tratado deles aqui. O TQS é um conjunto de programas gráficos, né? É um programa gráfico, e que significa que a entrada e saída de dados podem ser visualizadas, podem ser feitas por meio gráfico, principalmente as entradas. Isso facilita muito e dá rapidez à entrada de dados e também a verificação da saída de dados. É um programa profissional, a gente chama de programa profissional porque são aqueles que imaginamos que conseguem, depois de fazer a análise da estrutura, ou seja, o cálculo de deslocamento e sócios, fazer também o detalhamento dos diversos elementos estruturais, fornecendo plantas de formas, de armações, que irão para a obra, permitindo a execução da estrutura, a confecção da estrutura. Bom, então, por exemplo, uma entrada de dados, o TQS pode trabalhar com o editor próprio, né? Você trabalha dentro do editor dele, indicando posições, dimensões dos diversos elementos, por exemplo, em planta. Também em elevação depois pode ser feito isso, mas normalmente em planta. Então nós temos pilares, vigas, lajes, conforme está indicado lá. Mas pode ser feito também através de você introduzindo no programa uma máscara, né, que vem lá de um programa de desenho. Aqueles que preferem trabalhar com programa de desenho lançando as estruturas podem fazê-lo. Depois importam esse desenho já de formas das estruturas. O TQS ele tem essa possibilidade. Bom, uma vez processado, você pode ter como resposta elementos gráficos, por exemplo, os deslocamentos da grelha, né?
a grelha equivalente vai substituir a laje. Um elemento de laje vai ser substituído por grelha equivalente. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Por exemplo, nessa vista aí nós temos os deslocamentos, uma grelha que representa o pavimento, uma laje, no caso só uma laje, indicando os deslocamentos, indicando inclusive o ponto que o deslocamento é maior. Mas também não só os deslocamentos, nós temos condições de verificar, de enxergar os valores, por exemplo, dos só solicitantes. Aqui, por exemplo, o momento fletor do pavimento, composto de 4 vigas e uma laje maciça representada pela sua grelha equivalente. Aí estão os diagramas de momento. A saída também, né, de dados, ou seja, aquilo que a gente vai fornecer para a obra, pode ser feita, é feita pelo programa, através de pranchas, né, que podem ser plotadas de forma e de armação. Por exemplo, de uma viga do projeto em questão, viga V2, que é colocada toda detalhada, toda a armadura, depois quantificada, aparece a listagem e tudo mais. Essa é a característica do programa profissional. Ele fornece os desenhos de forma e dimensão com os respectivos quantitativos, lista de ferro, quantidade de armadura, porcentagens, volumes, pesos, etc. Essa é a grande característica de um programa profissional. Os programas de análise, tipo SAP 2000, vão te fornecer apenas deslocamento e sócios da estrutura. Bom, quando você executa o TQS, né, uma primeira ideia que os desenvolvedores do programa tiveram é de fazer o programa ir até o final do processamento, da estrutura inteira. Isso se deve à característica de dar uma velocidade maior para quem está trabalhando. Ou seja, mesmo que ocorrerem erros, insuficiência de altura de uma viga, ou, enfim, espessura de uma laje não adequada, o programa emitirá avisos em relatórios ou na própria tela de erros e problemas que estão acontecendo, mas, se possível, continuará o cálculo. Ou seja, é importante dizer que se o programa não conseguir chegar até o final do processamento, obviamente há um erro e ele vai parar no ponto em que houve um erro que não lhe permite continuar, indicando. Porém, se ele chegou até o final, mas acusou uma série de erros no relatório do cálculo estrutural, você é obrigado, como projetista, a verificar que tipo de erros são esses, como fazer para evitá-los, né? Aí, inclusive, vem um pouco o assunto que vai ser desenvolvido aqui, né? Nós vamos tentar explicar as coisas como devem ser feitas. E aí você tem que alterar isso. É importante dizer também que às vezes há observações do tipo erro leve ou advertência apenas, em que situações não usuais começam a ocorrer e os programadores resolveram colocar lá avisos para que a pessoa que esteja resolvendo a estrutura, projetando a estrutura, verifique se aquilo pode ser daquela maneira ou precisa ser mudado. Nesse caso, não há necessidade de mudar, né? Mas na anterior, em que há erros graves, é sua responsabilidade, né, trocar isso. Vamos falar já já de novo isso. Bom, como é que ele faz esse processo? Como é que o programa usa a leitura de dados e vai se desenvolvendo até chegar ao final? Ele sempre carrega um arquivo de critérios de projeto de cálculo. Ou seja, por mais que você faça um projeto, você tem que estabelecer alguns critérios. Alguns são normativos, e isso nós vamos ver ao longo dessas aulas, outros são critérios próprios de projetos que podem ser individuais de você ou de características da própria estrutura.
É preciso entender, então, que se você não alterar nenhum detalhe do critério de projeto, seja mudando no arquivo, seja mudando na entrada de dados do programa, ele vai carregar um conjunto de dados que supõe-se ser o mais usual, né, que nem sempre serve para a estrutura que você está calculando. Mas ele vai carregar e com esse conjunto de dados ele consegue, em princípio, chegar até o final do projeto. E não é por esse motivo que o projeto está correto. Então, é de função do projetista acertar os valores, né? Ou seja, colocar os valores que são usados em alguns detalhes, tais como cobrimento, resistência mínima de concreto, de maneira que se chegue ao final do projeto fazendo tudo o que as normas pedem, né? Não é função do programa, ele não consegue, não pode, não teria como fazer sempre essa escolha de variáveis, né, de critérios para a estrutura que está sendo calculada. Como qualquer outro programa, o TQS faz um cálculo linear, ou seja, a análise que é feita é uma análise linear. O que seria análise linear? É toda vez que você considera que os esforços e os deslocamentos têm uma relação linear. E a pergunta é a seguinte: isso ocorre na prática? Não. O concreto armado, como todos sabem, ele tem uma característica de, em si mesmo, em serviço, haver fissuração. Pode haver fissuração em trechos ou em toda estrutura. Desde que a fissuração ultrapassa um valor limite, desde que ela não faça com que a durabilidade da estrutura seja menor, é perfeitamente aceitável a ocorrência de fissuras em estruturas de concreto. E quando elas ocorrem, é óbvio que o deslocamento muda de valor, né? Quando começa a abrir as fissuras, vai diminuindo a rigidez e os deslocamentos não são mais proporcionais aos esforços. Também o material concreto, ele não tem um comportamento linear, né? Absolutamente linear. À medida que a intensidade das ações vai aumentando, a variação é, por exemplo, a parábola de segundo grau, os concretos até C50. Além disso, a própria geometria da estrutura e as características dos carregamentos, ou seja, mesmo que não fosse concreto armado, fosse a estrutura metálica, devido ao fato de ter cargas verticais e cargas horizontais, tais como vento, surgem deslocamentos laterais nas estruturas, né, que, quando carregado pelos carregamentos verticais, que sempre existe pelo menos do peso próprio, dão um esforço de segunda ordem, dão um esforço que faz com que não haja proporcionalidade entre carregamento e deslocamento. São chamados de esforços de segunda ordem, ou seja, a não linearidade geométrica da estrutura. Então, existem duas não linearidades na prática: a do material, que às vezes para situações de baixa intensidade de carregamento não são tão importantes, e também a da estrutura, né, que é a questão geométrica. Quando ela se deforma, aparecem outros esforços. Também tem que ser analisado se como devem ser levados em conta, né, e se devem ser levados em conta. Isso faz parte das aulas teóricas. Bom, de qualquer maneira, não é normal o TQS calcular a fissuração e influência do concreto. Ele só vai fazer isso se o projetista indicar, né, os critérios que ele tem que usar ou entrar, por exemplo, no modo de fissuração. No caso dos efeitos de segunda ordem, é preciso, ele faz uma análise, mas é preciso que estabeleçamos critérios, estabelecemos qual critério ele vai usar para fazer e como ele vai considerar o efeito de segunda ordem. Bom, tirando
o fato desses dois efeitos de não linearidade serem importantes e as situações que eles não são tão importantes, principalmente as situações de serviço, nós devemos lembrar que, como o programa é linear, nem sempre é preciso resolver de novo, recolocar um carregamento, se por acaso nós tivermos o resultado de uma parcela do carregamento, quisermos saber qual seria o resultado do esforço para a parcela total, podemos fazer uma análise de regra de três, não precisamos rodar o programa. Ok? Bom, vamos falar agora dos sistemas estruturais, como que o programa vai tratar. As estruturas moldadas no local, ela tem uma característica interessante. Vamos pegar uma estrutura bem simples aqui, uma estrutura composta por uma laje, 4 vigas, laje maciça, 4 vigas, 4 pilares, e isso é uma estrutura de uma garagem, né? Cuja, por exemplo, a laje superior vai ser usada como terraço. Foi indicado aqui, além dos elementos estruturais, que eu citei, as fundações, compostas por bloco e estacas. Não coloquei a viga baldrame, mas deveria vir aqui também a viga baldrame. E aqui nós estamos discriminando a laje, as vigas, os pilares, bloco, estaca. Bom, surge um problema interessante, que as estruturas moldadas no local, de concreto armado, elas têm uma característica distinta dos outros tipos de estruturas. Quando você executa uma estrutura dessa, normalmente você faz as estacas, depois o bloco, depois os pilares e, por último, numa última etapa, faz-se as vigas, concreta as vigas e as lajes. Apesar de a gente fazer em etapas as estruturas, quando chega no final, essa estrutura funciona como uma coisa feita de uma vez só, de forma monolítica. Ou seja, se você executa uma estrutura por partes e para de uma parte para outra, né, você executa a concretagem no momento posterior, se a superfície da junta, onde você vai iniciar a nova concretagem, se a superfície estiver limpa, for áspera e tiver a armadura necessária, vai haver, né, no final, uma ligação entre o concreto novo e o velho. É como se eles tivessem a mesma característica final, ou seja, aquilo é um elemento só. Ora, pensando assim, fica difícil, né, dizer que existe laje, viga, pilar, porque quando eu terminei, isso é uma coisa só, é um sólido. Né? Então, a gente fazer distinção entre laje, viga e pilar é apenas e tão somente um raciocínio que nós tomamos para discretizar regiões da estrutura, para poder depois analisar, considerar, não é isso? E até entender como a estrutura funciona no todo. Em outras palavras, o que a gente faz aqui, embora não é o que acontece na prática, é imaginar que essa estrutura, que é contínua, que é um meio contínuo, ela possa ser discretizada em elementos simplificados, tais como uma laje, que eu represento sem a espessura, né? Eu tenho duas dimensões muito maiores que a espessura, eu represento um retângulo cuja espessura eu forneço e tem o comportamento de uma placa, comportamento específico, né? Vai descarregar as ações de peso próprio nela e mais as ações que vão estar contidas carga variável para a viga. Né? É isso que se imagina. E a viga também, embora seja um elemento, primeiro que não existe a viga, nós imaginamos que seja aquele elemento que está lá, ela é um elemento volumétrico, nós imaginamos o elemento linear com os pontos do CG sendo unidos e que estão nas extremidades apoiadas em apoios representados pelo triângulo ali, que nada mais fazem do que o papel do pilar. Né?
Ou seja, nós pegamos esse meio contínuo e discretizamos entre esses elementos que são muito mais simples do que a estrutura real. Então vamos lembrar que, já que também a força é uma entidade que a gente define, não conseguimos medir força diretamente, a não ser por deslocamento, né? Tensões hídricas, também aqui a estrutura nós estamos dando essa liberdade de imaginarmos pedaços da estrutura, né, com nomes específicos e comportamentos específicos, para simplificar o cálculo. Porém, ao fazê-lo, e das maneiras que nós fazíamos calculando antigamente, nós perdimos grande parte das características da estrutura real, que é o monolitismo. Vamos voltar, então? Olha aqui. Quando a gente fala em laje, viga e pilar, fica até difícil enxergar aqui. A gente tem que fazer um exercício de abstração. Se fosse uma estrutura pré-moldada, porém, com as peças vindo num caminhão, eu posso enxergar aquelas peças em tira com pequena espessura, elas são realmente componentes do que eu chamo de laje. As vigas e pilares têm uma dimensão muito maior. A viga tem um encaixe aqui, tipo dente Gerber, e o pilar consolo. Consigo identificar a diferença entre eles e classificar o que é pilar e viga, embora na prática, né, vigas são os elementos e pilares são elementos parecidos, sendo que um é predominantemente flexionado e o outro comprimido. Mas, enfim, eu consigo enxergar aí, se tivesse o bloco pré-moldado, que não é usual, e tivesse a estaca pré-moldada, eu conseguiria enxergar quando as peças chegam na obra, né? E realmente, quando se faz o cálculo, por exemplo, do deslocamento de uma estrutura, no caso das moldadas em loco, em geral, acabamos usando teorias baseadas nessa separação de laje, viga e pilar, e, portanto, acabamos chegando a resultados que não, muitas vezes não acontecem na prática, porque nós estamos fazendo simplificações. Tá? No pré-fabricado, no pré-moldado, os cálculos começam a refletir mais o que acontece na realidade, porque justamente as hipóteses que vamos usar para fazer o cálculo dos deslocamentos são similares realmente ao que acontece na obra. Agora, de uma maneira ou de outra, é preciso entender que trazer um elemento, a viga, a laje, pilar, qualquer desses elementos, mesmo que eu conseguisse separá-los, eles são volumétricos, não são lineares. Então, o que eu estou fazendo aqui é usando uma teoria de discretização, usando os elementos estruturais, tirando, de certa maneira, o monolitismo dele e fazendo uma análise de barra de estruturas. É isso? Agora, outra coisa importante que a gente precisa se dar conta nesse momento é que, assim como na mão fazíamos o cálculo de laje, viga e pilar e tinha essa sequência, eu não posso calcular o pilar sem ter calculado a laje, como é que eu vou saber qual é a carga que vem aqui? Eu também não posso fazer, o programa do computador faz de certa maneira desta forma, só que com uma velocidade muito grande, e para chegar na fundação ele tem que ter resolvido, tem que ter pelo menos tirado a parte de análise, né? Ou seja, os esforços e todos os elementos para chegar na fundação. Então é importante dizer que num primeiro momento, quando se roda a estrutura, se roda a fundação gastada, ou seja, a estrutura gastada na fundação, ou seja, não se considera a fundação, porque se for estaca, eu não sei quantos estacas são necessários nesse pilar, uma, duas, três. Eu tenho que primeiro calcular para depois chegar a essa condição. Então, mesmo um programa com bastante possibilidades, com bastante técnicas disponíveis de cálculo, não me vai permitir calcular antes de eu acertar toda a superestrutura e infraestrutura, a parte de fundação. Pelo menos duas passagens nós temos que fazer. Então, não se tenta arbitrar
fundações sem ter todo o cálculo feito, né? Não é possível fazer isso. O pessoal fala assim, você vai calculando aí, eu passo na hora do almoço que eu quero a disposição das estacas para o bate-estaca já ir batendo. Não. Eu preciso primeiro resolver a superestrutura para depois fazer uma análise, um lançamento da fundação. Então, cuidado com isso, que tem gente que é nova em projeto e às vezes audaciosa, fala, não, aqui eu acho que vai dar 2 estacas, e vai fazendo isso, depois podendo comprometer o seu projeto, né, porque ainda não tem a solução. Bom, ainda em relação aos sistemas, mesmo que eles sejam de barras, existem 2 tipos principais nos programas atuais, profissionais, de sistemas. No TQS ele chama de modelo 4, um sistema bastante usado, consolidado, né, que você troca a laje por uma grelha equivalente, ou seja, barras num sentido e no outro. Então, um elemento contínuo por um discreto, tá, fazendo com que, imaginando que o comportamento seja similar. As vigas que têm uma rigidez maior que os elementos de placa, nessas barras, obviamente, são colocadas barras com rigidez a flexão maior. Bom, resolvendo o pavimento, que aqui é só uma laje, mas podem ser diversas, você tem as ações nas vigas e você pode colocar isso num pórtico tridimensional que é rodado posteriormente aqui, de novo aqui, para fazer o pórtico eu tenho que ter resolvido a grelha, mesmo sendo um programa de computador. E aí, nesse pórtico, eu tenho as ações do pavimento, né, e, eventualmente, as ações laterais do vento. Eventualmente não, vamos ter. Esse é o modelo 4, o modelo mais simples. E depois temos o modelo 6, que já é possível, diverso avanço dos computadores que têm memória suficiente para rodar uma estrutura de tanto número de incógnitas como tem aqui, ou seja, com milhares de equações a serem usadas, utilizadas numa estrutura usual. O modelo 6 já considera todas as barras compondo um pórtico tridimensional. Portanto, nós temos aí, né, uma estrutura mais sofisticada, mas ainda, volto a dizer, que ela está longe ainda da estrutura real, porque os elementos não são sólidos, são barras. Então, na hora que você coloca um pilar parede, lá um pilar de grande dimensão, isso deve, de alguma maneira, alterar e como considerar isso. Bom, e aí vem a dúvida. Isso é preciso ser passado para o programa. Primeira dúvida, o que o programa faz? Se você não falar nada, ele vai usar o modelo 4, vamos mostrar já já. Agora, se você quiser e precisar usar o modelo 6, você tem que indicar para ele, seja naquele arquivo de critérios que eu falei anteriormente, ou seja, introduzindo pelo programa, que ele tem dispositivos para introduzir os dados, né? E agora, outra pergunta importante é quando eu devo usar um ou outro? Bom, para as obras mais simples, obras bem comportadas, os pilares espaçados, alinhados todos, né? Ou seja, obras que não se espera grandes deslocamentos laterais, podemos usar o modelo 4. Ele está bem testado já muitas obras foram feitas com ele, experimentos para testar a grelha equivalente também foram feitos, ou seja, os resultados são bastante razoáveis, né, do que se espera, do que acontece, que as medições sugerem na prática. O modelo 6 é mais importante, mais interessante para estruturas extremamente esbeltas, como se fala na vertical, né? Ou seja, estruturas que têm uma altura grande e largura pequena, ou linhas de pilares, poucos pilares, ou então não tem pórticos, laje lisa, por exemplo. A laje lisa, os pórticos são formados pela viga e laje, né? E nesse caso, então, os deslocamentos laterais passam a ser importantes, né? Muito importantes, e o modelo 6 é mais adequado, porque ele vai trabalhar indicando o quanto a laje ajuda no comportamento total. Outra coisa importante a se dizer nesse momento é que, em princípio, você colocando laje na estrutura, seja no modelo 4 ou no modelo 6,
O modelo 6 ele já faz normalmente, ele pega a laje, coloca a base, que tem capacidade, tem deslocamentos em todas as direções, então ele faz análise considerando que essa laje está trabalhando no espaço ali, né? No modelo 4, quando eu vou para o pórtico tridimensional, eu não tenho a laje. Então, poderia acontecer de, quando você coloca o vento, aquele retângulo que está lá, esse retângulo que está aqui representando a laje, poderia, teoricamente, virar um losango, né? Mas isso não ocorre, a gente sabe que não ocorre porque a rigidez da laje no plano dela é muito grande. Ou seja, a laje faz um septo, faz um diafragma rígido. Como é que o TQS consegue considerar isso? Então, existem alguns truques, por exemplo. Ele coloca a largura da viga, na hora que ele vai calcular o pórtico tridimensional, um pouco maior. De tal maneira que, quando há deformação, o deslocamento do pavimento, ele se desloca de forma igual, ou seja, com movimento de corpo rígido. Todas as cabeças de pilar que estão naquele nível vão ter o mesmo deslocamento, né? E tem sócios diferentes porque a rigidez é diferente. Mas então é um corpo rígido. E quando tem laje lisa, eles consideram, o próprio programa considera, você não precisa fazer nada, ele vai considerar bielas e tirantes aqui em X, em forma de X, para considerar a deslocabilidade relativa dos pontos, fazendo com que seja diafragma rígido. Então, o TQS sempre considera diafragma rígido nessa situação, e nessa ele nem precisa, a própria estrutura, o próprio sistema estrutural vai se dar conta disso. Muito bem. Podemos avançar. Bom, então, antes de continuar, lembrar pela última vez, ou pela penúltima, melhor dizendo, o sistema estrutural no TQS é de elementos compostos por barras prismáticas. Então, isso é uma aproximação que nós fazemos. Bom, então vamos ver como é que a gente faz aquele modelo 4, modelo 6, pelo menos, para saber essa indicação, já que falamos bastante generalidades aqui, né? Quando você vai iniciar, você pode editar ou criar um novo edifício, está aqui, né? Nesse símbolo, você clica e aí surge uma série de possibilidades através das abas. Surge uma página com essas abas. No TQS, então, a maneira de se introduzir as informações necessárias ou as possíveis para se modificar estão nessas abas. Daí a necessidade de quem trabalha com o programa, uma vez na vida, correr todas essas abas, tentar identificar o que você pode fazer nelas, como você pode fazer. É um trabalho que exige bastante paciência, mas precisa ser feito, sob pena de você, quando precisar, não saber onde fazê-lo. Nesse caso aqui, nós temos ali, logo no começo, as condições gerais. As condições gerais vão ser nome do edifício, coisas mais simples que vocês vão ver na aula prática. Aliás, na aula prática, a ideia é percorrer todas essas abas, indicando, né, toda vez que for fazer, indicando qual é a aba, qual é a condição que você vai usar. Nesse caso nosso, nós estamos interessados na segunda aba, aí, modelo. Quando eu clico ali, vai aparecer uma tela, já a parte central da tela é essa aqui, tem outras coisas que nós vamos mostrar nos outros módulos, e que indica justamente os dois sistemas principais que o TQS usa, o modelo 4 e o modelo 6, que nós já sabemos como são, né, e quando usá-los. O modo default, ou seja, quando você abre essa página, ele está no 4. Se você não abrir essa página, ele continua no 4 e vai fazer como se fosse 4. É aquilo que a gente falou, é o default, é o padrão. Agora, se você entrou nessa aba e você quer mudar para o 6, ou seja, se você quiser mudar para o 6, você tem que necessariamente entrar nessa aba e clicar aqui. E depois disso, ele vai pedir, quando você modificou alguma coisa, ele percebe, e quando você fecha esse conjunto de abas, ele vai falar assim, ó, vou salvar, vou gravar os dados que você alterou. Você quer mesmo que eu faça isso? Porque às vezes você, sem querer, clicou lá e fala, não, não quero, vou deixar do jeito que está, né?
Então você fala que não é para salvar, ele continua com aquele arquivo inicial de critérios. Caso contrário, se você colocar módulo 6 aí e salvar, gravar, ele vai assumir aquilo que você impôs, pelo menos nesse projeto. A cada projeto ele carrega o arquivo de critérios padrão que vem junto com o seu programa na instalação. Você pode modificar o padrão e criar novo arquivo e pedir para ele, quando entrar, carregar aquele. Mas, enfim, tudo isso é possível. Então, aqui nós mostramos como a gente escolhe o modelo 4 ou o modelo 6. Lembrando que o padrão é o 4. Só para refrescar, então, estamos vendo aí aquele exemplo bem simples de laje, 4 vigas, 4 pilares. Ali uma perspectiva que o próprio TQS cria. Aqui ele representando a saída da grelha e depois a saída do pórtico, modelo de pórtico. Então, embora ele represente a perspectiva esquemática, com sólido, tudo bonitinho, com dimensões, em escala, na hora que ele está fazendo as contas, no modelo 4, ele está fazendo a grelha equivalente e está fazendo o pórtico tridimensional da maneira como nós citamos, sem a laje. Né? Então, isso é importante a gente ter na cabeça. Né? O programa é muito bom, ele pode até fazer o pórtico tridimensional, mas ele ainda não faz a estrutura tridimensional. Ainda não temos capacidade para isso. Aqui, só para mostrar um projeto mais sofisticado, um sobrado de 2 andares, com arquitetura relativamente refinada, né? Vigas curvas, a escada aqui não foi representada, o baldrame, o primeiro piso e o pavimento de forro, vigas invertidas, pilares que nascem em vigas, tudo isso é dado lá na geometria, né? Pode ser dado através, você pode introduzir através do editor dele. O mais simples, geralmente, é criar uma máscara, trabalhar em cima de um programa só de desenho, primeiro indicar os pilares, as posições, depois lá na máscara transformar essas informações para o programa. Aqui está a perspectiva esquemática que ele fez da estrutura. Ela foi feita com laje treliçada, aqui geralmente nessa direção horizontal, algumas não. Olha lá, aqui está do pavimento, ele está representando aqui, eu fiz uma cópia de longe, né? Ele está representando os momentos. E aí, no caso da laje treliçada, como a norma brasileira diz, que lajes unidirecionais, com nervuras unidirecionais, pode ser calculada com as nervuras sendo consideradas isoladas, desprezando-se a capa, é isso que o TQS faz. Ele considera apenas as nervuras que representam, né, aquele elemento tipo viga, virou viga aí nesse caso, só tem essa direção. Poderia fazer melhor? Poderia colocar barras na outra direção representando a capa. Daria diferença? Alguma coisa, mas esse é o padrão que o pessoal usa, em geral, para calcular. Né? Depois aqui nós estamos vendo da mesma estrutura, foi resolvida com o modelo 4, a variação do sócio cortante do pórtico tridimensional. Então vocês estão vendo aí o pórtico representado por barras. Então é uma estrutura bem complexa, mas representada por barras. Vamos fazer um resumo desse primeiro e simples, essa aula aqui, primeira e bem simples, de projeto de estrutura de concreto armado. Vamos ver, nós começamos falando das normas, quais são as normas importantes. É claro que você pode ter que usar outras normas, você vai atrás. No começo dela existe uma listagem e uma série de outras normas que devem ser consultadas, são citadas nessa, que você está usando, obviamente não colocamos, mas fica a critério do projetista. É preciso ter essas normas todas que foram citadas, você precisa tê-las. Não basta só você saber que elas existem. Precisa tê-las e ler, porque senão você está sujeito a fazer erros. Você não pense que, tendo o programa, tudo vai ser atendido. Você
vai ver que tem coisas que você que tem que escolher, você que tem que editar um arquivo ou colocar lá na página dele para que ele considere. Ele não tem capacidade, o programa não tem capacidade para tomar decisões. Falamos do programa TQS, que ele é gráfico, profissional, indicamos as possibilidades aí, né? Depois falamos do critérios de projeto e detalhamento, que é um arquivo, ou então é um arquivo, mas ele pode ser manipulado através do arquivo mesmo, ou através de entradas no próprio programa. Mas é importante saber que ele existe, que ele é que comanda as maneiras e dados que vão ser usados no projeto. Depois é importante que, apesar deles ter toda essa matizes, todas essas expertises de programas, né, ainda assim o programa é linear, ele não faz, ele faz a parte não linear se você pedir. Se você pedir. No caso da fissuração e influência. No caso da não linearidade geométrica, ele também faz, mas aí tem várias maneiras de fazer. Tem pelo menos 3 maneiras que você tem que estar atento e pedir a que mais interessa, a que mais é procedente para sua análise. Nós vamos ver sobre isso. Falar sobre isso. Finalmente chamar a atenção que, finalmente não, quase finalmente, chamar a atenção que é um programa de barras pragmáticas e tem as vantagens e desvantagens inerentes aos sistemas. Você não considera em qualquer situação o volume das peças, certo? Elas são sempre prismáticas. Então, e com esse conceito contém também o fato das seções não serem de inércia variável. Para isso, você precisa usar outros procedimentos. E por último, agora sim por último, nós mostramos que dentro dos critérios de barras prismáticas ainda surgem alguns modelos de cálculo. E os dois mais usados, os dois que nos interessam, são o modelo 4 e o modelo 6. Um primeiro modelo que é composto por uma grelha e um pórtico tridimensional, e o último 6, que é composto por barras prismáticas, mas arranjadas já num pórtico tridimensional. Com isso, nós encerramos esse primeiro módulo teórico, que é só a introdução. E aí, no segundo módulo, nós vamos falar sobre estados de limite útil, estados de serviço, e começamos a mostrar uma coisa importante. Quais são as declarações, quais são os critérios que nós temos que estabelecer para garantir a durabilidade da estrutura. Esse não tem saída, esse é o projetista que comanda. Você se deixar o programa fazer no modo default, por um acaso pode dar certo. Né? Pode estar o default lá, o relativo à sua obra. Mas então, no próximo módulo, voltamos com esses tópicos.